Olá, Escorpião. Bem-vindo ou bem-vindo de volta se você já é inscrito. Se você não é inscrito, sempre peço para considerar se inscrever no canal. Sempre ajuda. E se você gostar do vídeo, curti-lo. Mas enfim, vamos ver que mensagens eu consigo canalizar para você no momento que você achar esse vídeo. Vamos ver que mensagens tema e depois expandir nelas. Quais são as mensagens para o signo de Escorpião quando achar o vídeo? Ok, foram muitas cartas, mas eu vou pegar de cima. Ok. Antes de começar o vídeo, eu estava embaralhando as cartas e eu reparei que essa carta nunca tinha saído em uma leitura do canal e ela decidiu sair para você. É a carta da força, é o número 44, que é um número de anjo. Então pode significar alguma coisa para você o número. Mas a primeira carta é aberto, o grande aberto. E vamos ver qual é a outra energia que nós temos para Escorpião. Se vier mais de um, eu vou aceitar como se precisassem sair mais mensagens. Ok? Nós temos duas. Então, essa carta saiu na última leitura, que foi a de Libra, se eu não me engano. Se você se sentir guiado a assistir a de Libra, eu sempre considero os signos de planetas pessoais, ou seja, o Sol, a Lua, o Ascendente, o Vênus e o Marte do seu mapa astral. Mas vamos ver, nós temos 42, 44, 36 e 46. Comprometimento e afastamento. Separação. São 4 energias que podem ser próximas, mas são bem diferentes à primeira vista. Então vamos analisá-las como tal. Eu vou buscar a energia atual em relação à mensagem, o desafio em relação à mensagem e o conselho em relação à mensagem. Se você se sente guiado a alguma das cartas em especial, eu vou fazê-las em sequência. Então, fique à vontade para checar apenas a carta. Pode ser que o vídeo seja mais longo, mas vamos começar pela 42. Porque essa carta está na leitura de Escorpião. Qual é a energia atual em relação a essa mensagem? Cinco de paus, cooperação ou conflito, depende do seu ponto de vista. Mas vamos ver o desafio. É o eremita. E qual é o conselho em relação a essa carta? Nós temos o 4 de copas e a lua. 2 cartas de conselho. Alguma forma de expansão quer aparecer na sua vida, quer chegar na sua vida, quer fazer parte da sua vida. Alguma forma de expansão. Para alguns é algum tipo de cooperação com outras pessoas ou com o universo, dependendo de como você veja. Mas vai trazer boas coisas, essa expansão. É curioso,
nós construímos as coisas lentamente. Na ideia de que quanto mais cuidado na fundação, mais estável a estrutura ficará no futuro. No entanto, dessa vez, o que está sendo solicitado de você é que você não tente focar no processo externo de expansão, mas no processo interno. Olhe para dentro de você e veja o que você quer expandir. Da sua personalidade, da sua sombra. A sombra não é algo que nós precisamos nos distanciar. Nenhum ser humano de luz é capaz de ser de luz sem projetar uma sombra. É uma das frases de Jung que eu mais gosto e ela faz sentido em relação a isso. Mas a ideia é: se volte para o seu interior e veja que partes de você precisam ser trabalhadas. Esse é o seu desafio. Nós estamos tão comumente acostumados a expansão é algo externo, é algo que amplia o seu entorno, mas às vezes o que precisa ampliar é o interno, é a sua mente, a sua capacidade de conexão interna, sua capacidade de fazer conexões invisíveis. O conselho em relação a essa carta é que você não vai achar respostas no cotidiano, no diário, no todo dia da rotina. Você vai achar essas respostas nos momentos que você se sentir mais sem controle, fora de controle, não no sentido ruim, mas fora dos planos. Às vezes você planeja uma coisa em cada detalhe e quando a situação realmente é apresentada para você, tudo vai fora dos conformes, por assim dizer. E são nesses momentos em que você é colocado à prova, questionado como agir em frente a algo que você não estava preparado. São nesses momentos que você vai ver que partes da sua personalidade, do seu interior, de você como um todo, precisam expandir. Essa é a mensagem em relação a essa primeira carta. A segunda carta é a carta da força. Número 44, para aqueles, como eu já disse. Vamos ver qual é a energia atual em relação a essa mensagem. Carta da força. Vamos pegar a primeira, a estrela. A estrela como energia atual da força. Você é um criador de mundos. Você tem a capacidade de criar mundos. E para alguns esses mundos ficam na sua cabeça. Para outros você cria histórias. Para outros você transforma essas histórias em contos, em livros, em vídeos, em conteúdo que vai ser consumido. Você tem essa capacidade. É algo de dentro de você que às vezes você nem sabe a origem. Qual é o desafio em relação a essa situação? Bom, o desafio é abrir mão do perfeccionismo e ter paciência consigo mesmo no processo criativo. Você tem a força de vontade de fazer tudo que você quer. Você tem a capacidade de fazer tudo de uma vez, mas não necessariamente você deve fazer tudo de uma vez. Qual é o conselho aqui? O conselho é que você não precisa necessariamente escolher quando você vai fazer as coisas. Às vezes elas fluem e às vezes elas saem da rotina.
E às vezes a inspiração é exatamente nos pequenos momentos fora da rotina. Mas a ideia é, você transmuta coisas o tempo todo. E perfeccionismo não faz parte do processo. O estado constante de mudança é o oposto do perfeccionismo. E é a única forma de crescer nesse momento, nesse estado, nessa mensagem. Não tente escolher uma regra, não tente criar uma regra. Regras serão apenas quebradas. Elas não estão aqui para ficar. Use-as como base, mas vá modificando elas ao longo do processo. Em relação a esse tema, tem mais alguma carta? Espírito. Siga o seu coração. Não tente controlar tudo pela sua mente. Seu coração sabe tanto. Dê uma chance para ele mostrar o quanto ele sabe. O quanto as suas emoções são importantes, o quanto elas são essenciais no processo. Comprometimento. Carta 36, energia de 9. Fins de ciclo, conclusões, conexões. Talvez um comprometimento com si mesmo, com quem você está se tornando. Qual é a energia atual dessa situação? Qual a energia atual dessa situação de comprometimento para Escorpião? Nós temos o pendurado como energia atual da situação. Qual o desafio em relação a essa energia? Nós temos os amantes. E qual é o conselho em relação a essa energia? Hierofante e o Rei de Paus. Alguma coisa está exigindo o seu comprometimento no momento. E você está em dúvida. Como prosseguir? Algum projeto requer um nível maior de comprometimento, algum relacionamento requer um nível maior de comprometimento. E você ainda não se decidiu como prosseguir. O desafio aqui é realmente avaliar se esse comprometimento se alinha com aquilo que você quer para o seu futuro, para o seu presente. Se vale o seu esforço, a sua energia. Esse é o desafio, saber avaliar com cuidado, analisar se isso vale. O seu esforço, o seu tempo, suas finanças, seu emocional. O conselho aqui é o Hierofante com o Rei de Paus. É uma ideia de que o conselho aqui é que a escolha é totalmente sua. Independente da decisão que você tomar, uma porta vai se fechar e uma porta vai se abrir. Se você decidir seguir, outras portas que você tinha abertas como opções vão se fechar. Mas se você decidir fechar essa conexão,
fechar esse comprometimento, desistir dele, outras portas se abrirão. A escolha aqui é sua. E a mensagem não guia em direção a um sentido ou outro, apenas está dizendo a realidade de que o único desafio aqui é saber se isso é alinhado com o que você quer. Esse é o seu desafio em relação a isso. Mas o conselho é apenas esse, que independente da sua decisão, isso vai abrir uma porta e fechar outra. Ou outras, dependendo. Você vai escolher o caminho e os outros caminhos vão fechar. A última mensagem é sobre separação, seja ela em que formato for. A ideia da carta é separação, é segregação, algum tipo de quebra. É uma energia de final de ciclo, pela numerologia da carta. Mas vamos ver qual é a energia em relação à situação atual dessa carta. Qual é a energia atual em relação a essa mensagem. Nós temos o 6 de copas. Qual o desafio em relação a essa energia? Nós temos o cavaleiro de copas. E qual é o conselho em relação a essa energia? Nós temos 3 cartas. Nós temos o 8 de pentáculos. Nós temos o pajem de espadas. E nós temos o 3 de paus. Para alguns, essa separação fala sobre uma situação nostálgica na sua vida. Alguma coisa que vem desde de muito tempo atrás, memórias antigas. Para outros, essa separação é um presente, uma oportunidade. O desafio em relação à situação é o cavaleiro de copas. Ou seja, independente se é uma separação de uma parte antiga sua, de alguém do seu passado, de um local nostálgico, ou se é apenas uma oportunidade de se afastar de algo, o seu desafio aqui é ver o lado bom disso. É ver o potencial do futuro. Ver essa separação como uma oportunidade. O conselho em relação a isso é que é uma lição que você já aprendeu. E a ideia agora é olhar para frente, é seguir em frente e abrir mão dessa lição, colocar ela num arquivo, guardá-la, aceitar que ela fez parte de você em algum ponto, mas agora não é mais parte de você. Ela faz parte do seu passado, não do seu presente nem do seu futuro. Bom, Escorpião, essas são as mensagens que eu tenho para você hoje. Espero vê-lo na próxima.